E aí, pessoal da direita conservadora, tá vendo aí mais um vídeo do professor Olavo de Carvalho? Se inscreve no canal, segue nós no Instagram e no Twitter. Apoie nosso canal. Forte abraço, galera. Existe um Valeu. ponto limite desta compreensão. Esse ponto limite é ditado pelo fator psicopatologia. Quer dizer, que é a ausência de sentimentos morais no indivíduo. Então, quando chega no limite da psicopatologia, o indivíduo começa realmente a praticar ações com as quais você não pode se identificar. Não há compreensão íntima daquilo. Existe apenas compreensão externa de tipo científico. Eu posso compreender, né, os atos do maníaco do parque, ou de Joseph Stalin, ou do Fidel Castro, pelos conceitos da psicopatologia, mas não é uma compreensão íntima. Não é uma compreensão por identificação. Ao contrário. Então, justamente porque eu tenho os sentimentos morais, eu posso compreender o que é a ausência deles. Mas não compreender por identificação. Ou seja, eu não posso suprimir os meus próprios sentimentos morais só para entender a mente de um psicopata. E seria a mesma coisa que você arrancar o seu cérebro para estudar a fisiologia cerebral. Não dá para fazer. Então, quando você alcança este limite, você vê que você entrou num terreno que é, a rigor, é incompreensível, ele é descritível e explicável cientificamente, mas pela psicopatologia. Não é ciência política, pela psicopatologia. Então você vai precisar pedir auxílio para a psicopatologia para você entender este aspecto das coisas. Mas na quase totalidade das suas ações, o psicopata não difere de uma pessoa normal. Só naquelas onde entra o problema do sentimento moral. Então, mesmo no caso dos psicopatas mais monstruosos e disformes, você vai ter que tentar exercer esta compreensão. Não é isso? E, para você exercer essa compreensão, você precisa se colocar do ponto de vista do excluído total. Ou seja, eu não tenho um grupo com o qual eu me identifico. E por isso mesmo eu posso me identificar com qualquer um. Eu estou livre de algum modo. O que é a mesma coisa que dizer: todo mundo me rejeitou, eu estou lá no alto da cruz e não estou com raiva de ninguém. Então, esta aí é a importância fundamental da figura de Nosso Senhor Jesus Cristo para todo este campo de estudos. Então, é claro que nós não chegaremos, vamos dizer, à amplitude de consciência de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nunca seremos o Logos. Tá certo? Nós não sabemos como ele criou o universo, por que criou, etc, etc, etc. Nem porque ele criou os seres humanos. Mas dentro de uma escala humana, a nossa compreensão pode se estender indefinidamente. Não é isso? Só que você ser colocado fora de um determinado grupo, de uma determinada sociedade, pode ser uma coisa tão aterrorizante que imediatamente você busca um grupo compensatório com o qual você se identifique. Não é isso? E que é exatamente o caso que acontece com Jean-Paul Sartre e outros parecidos. Este erro tem que ser evitado de qualquer maneira. Então você, veja, a mais absoluta solidão cognitiva é necessária para essas coisas. Mas essa solidão, ao mesmo tempo, te abre para toda a humanidade. Através do quê? Da compreensão e da compaixão. Então você não está sozinho, porque você está com todo mundo, no fim das contas. Justamente na medida que você foi posto para fora, então você pode compreender quem está dentro e quem está fora, do mesmo modo. Em seguida, a partir, vamos dizer, da ideia da ação, surge o quê? A teoria do poder. Não é isso? O que é poder? Poder é capacidade concreta de ação, não abstrata. Porque abstratamente eu posso ser papa amanhã. Mas concretamente, o que eu, dentro da minha situação, posso fazer, né, nos momentos seguintes? Qual é a minha liberdade, a faixa da minha liberdade de ação? Então, do mesmo modo que é possível delimitar o horizonte de consciência, é possível delimitar o raio de ação possível de um indivíduo ou grupo. E isto é da mais alta importância. Por quê? Porque aí você
vai descobrir uma coisa fundamental. O que este indivíduo ou grupo não pode fazer de jeito nenhum? O que é impossível ele fazer? E aí você usa o método de Sherlock Holmes. Elimina o impossível e do que sobrar, alguma coisa será verdadeira. Então, por exemplo, quando eu disse, na primeira eleição do Lula, todo mundo acreditando que o Lula ia ser derrotado, eu disse, é impossível que ele não vença a eleição. Impossível. Eu não falei improvável, eu falei materialmente impossível. Por quê? Eu tinha analisado o horizonte de consciência e as possibilidades de ação das várias forças concorrentes e falei, só uma tem força. Só uma tem uma ação contínua, sobretudo, só uma tem uma estratégia. Os outros têm apenas táticas eleitorais limitadas aqui e ali. Então, bom, a diferença de poder aí é avassaladora. Então, podemos descontar, bom, pode haver um milagre, mas excluído o milagre, tá certo? E o milagre deve ser sempre excluído, porque ele não está ao alcance da nossa ciência. Então você lembra o seguinte, o conceito fundamental em qualquer ciência é o conceito de necessidade. Necessidade vem dizer de nec cedo, nec cedere, quer dizer, não cede, uma coisa que não cede, que não quebra. Então, a necessidade significa apenas impossibilidade do oposto. Quando uma ciência busca formular uma lei, uma regularidade ou constância, ela está querendo dizer que o contrário é impossível. Existe, evidentemente, a impossibilidade absoluta e a impossibilidade relativa ou estatística, com a qual a ciência em geral se contenta hoje em dia. Então, abaixo da impossibilidade absoluta, você tem graus de possibilidade, que são demarcados justamente na teoria dos 4 discursos de Aristóteles. Você tem o absolutamente certo ou necessário, ou impossibilidade do contrário. Você tem o provável, que é a certeza razoável estatística, quantificada, evidentemente, porque probabilidade não quantificada é uma bobagem. Embaixo você tem o verossímil, quer dizer, o que parece verdadeiro, o que desperta nas pessoas um sentimento de que é verdadeiro. Tá certo? E por baixo disso você tem o meramente possível. Então, o que é você analisar uma situação política? É você aplicar todos estes conceitos, o conceito do agente, da unidade do agente, do horizonte de consciência, da disponibilidade dos meios de ação, e tentar chegar a um desenlace certo ou necessário, provável, verossímil ou meramente possível. Ou seja, classificar os dados de acordo com os graus de credibilidade dos 4 discursos de Aristóteles. Feito isso, está encerrado o assunto. Então, a filosofia política é o estudo, vamos dizer, dos métodos e critérios necessários para o conhecimento deste setor específico da ação humana. E dizemos, ação humana, a política é um modo de ação. A ação é a mudança deliberada de um estado de coisas. E esta ação se torna política quando ela alcança toda uma sociedade. Alcança em princípio, não precisa alcançar imediatamente. Por exemplo, na hora que o sujeito assina o decreto, o presidente assina o decreto, bom, a ação dele está limitada àquele papel que ele está rabiscando. Mas no dia seguinte aquilo é publicado no Diário Oficial, 10 pessoas, os agentes do Estado passam a exigir aquilo das pessoas e aquilo se alastra para a sociedade inteira. Então, esse modo de alastramento das ações também é importante você ver quanto tempo leva para isso entrar em ação. Por exemplo, o pessoal diz assim, na Idade Média a igreja dominava toda a Europa. Eu falo, dominava como, meu filho? O Papa baixava um decreto, até o decreto chegar no último padre, na Sibéria, levava 10 anos. E, em geral, o emissário era morto, assaltado e morto no meio do caminho. Então, isso quer dizer, a rigor, o Papa não mandava nada. Quer dizer, ele era reconhecido oficialmente como mandasse, mas o poder efetivo era muito limitado. Isso é uma norma para você estudar a Idade Média. Os poderes locais eram muito mais fortes do que qualquer poder central. Isso é batata. Por exemplo, quem nomeava os bispos? Era o Papa? Não, era o duque, o conde. O sujeito que mandava na cidade ali era ele que nomeava o bispo e pronto, está acabado. Para o Papa conseguir a autoridade de nomear os bispos,
foi só depois da Renascença. Então, em geral, o pessoal tem uma visão invertida. A autoridade do Papa, o poder do Papa cresceu enormemente depois da Renascença, né? E antes era bem menor. É o contrário do que o pessoal pensa. Então, tudo isso por quê? Pensamento metonímico, pô. Então, do fato de que a civilização inteira era cristã, era católica, você acredita que o Papa mandava em todo mundo. Eu digo, mas para o Papa mandar em você, basta você ser católico? Não. É preciso que de algum modo as ordens dele cheguem até você. E alguém obriga a cumprir. E ele não tinha esses meios. Então, é por isso que você vê, por exemplo, se você pegar a patrística grega e latina do Minha, aquela coleção majestosa, 2.000 volumes grego, 2.000 volumes latino, você vê, ele tem um monte de autores heréticos que estão incorporados no patrimônio da igreja. O nego era herético, ele nem sabia que era, pô. Né? Então, só quando começou a Inquisição, daí eles começaram a mandar uns caras averiguar o que os fulanos estavam falando lá no fim do mundo, né? Mesmo assim, quantos hereges foram entrevistados pela Inquisição? Um número ínfimo. Os outros continuavam propagando heresia sem nem saber, passaram a vida inteira falando aquilo, nunca foram investigados, nem punidos, nem coisa nenhuma. Então, isso quer dizer que a própria unificação doutrinal da igreja foi um processo longo, demoradíssimo e muito complicado. Então, você pensar que a igreja na Idade Média tem um poder monolítico, eu falei, você está sonhando, né? Então, só existe o poder. Na verdade, o poder monolítico só surge no século XX, com o rádio. Né? Antes do rádio não tem poder monolítico, meu Deus do céu. As ordens simplesmente não chegavam, levavam meses para chegar. Né? Porque o telégrafo já aumentou muito, mas o telégrafo é só de um em um. Para passar uma ordem para toda a população ao mesmo tempo, só o rádio. É por isso que, vamos dizer, a era do rádio foi também a era dos grandes governos totalitários. Na Itália, na Alemanha, na Rússia, né, na Espanha. Então, esse negócio de meios de ação, os meios de ação fazem parte do raio de ação. Meios de ação podem ser, por exemplo, pessoas que retransmitem as suas ordens. Podem ser instrumentos de propagação. Né? Tem mil e uma coisas, mas uma regra é certa. Se você não tem os meios, a ação não se cumpre. Então, horizonte de consciência, raio de ação e meios de ação. Isso é básico. Né? Então, a filosofia política incumbe discutir os conceitos, métodos e critérios. E a ciência política é estudar os fenômenos histórico-políticos reais, tentando obter a descrição mais exata e realista possível e, portanto, o prognóstico mais razoável do seu desenvolvimento. Quando você estuda fatos do passado, tá certo? Não adianta fazer prognóstico, é? Quem vai ganhar a batalha de Waterloo? Você não precisa prever porque você já sabe. Porém, aí entra aquele negócio que o Max Weber chamava de experimento imaginário. Para entender o que aconteceu, você precisa imaginar o que não aconteceu. O que poderia ter acontecido. E aí é que a formação literária ajuda você a inventar outros enredos possíveis que, num dado momento, poderiam ter ocorrido. E que foram afastados. Na hora que foi tomada uma decisão, afastou as outras possibilidades. Então, esse, vamos dizer, o entendimento das situações reais ou passadas ou futuras dentro de um limite previsível. O que é previsível? Para mim, o prazo da minha existência. Supondo-se que eu não fique gagá pelos próximos 20 anos. Eu espero não ficar. Depois dos 88, estou autorizado. Mas até lá eu pretendo continuar exercendo as coisas de uma maneira razoável. Né? Depois que eu convivi com tantos nonagenários monstruosamente lúcidos, como Paulo Mercadante, Roberto Campos, Meira Pena, etc., bom, então eu tenho a obrigação de até os 80 e pouco continuar funcionando. Né? Então, bom, acho que não é preciso recapitular, né? Essa aula foi bastante contínua. Bom, esses são os conceitos básicos. Se vocês quiserem mais, está na minha apostila Problemas de Método nas Ciências Humanas, que está, eu acho que está no site do seminário, ou está no meu site, e na série de apostilas que chama Ser e Poder. Tudo isso está
monstruosamente fragmentário e muito mal escrito. Quer dizer, isso não é um livro ainda, isso é apenas apostilas, mas o material está lá. E está também nas transcrições e gravações do curso de Filosofia Política que eu dei na Universidade Católica do Paraná. Tá certo? Que tudo que eu estou dizendo aqui é um resumo, é um condensado daquilo feito só para preparar as análises que a partir da aula de amanhã eu farei sobre a situação brasileira. Tá bem? Amanhã não, perdão, na próxima terça. Que dia cai? Dia 19, dia 19, é. Então tá bem, vamos fazer uma pausa e abrir para perguntas. Então vamos lá. Bom, vocês notaram que o site do seminário foi alvo de um ataque, não foi coisa de moleque, isso foi um negócio devastador, profissional, feito ou por governo, por uma grande empresa, por alguma grande organização, atacou diretamente o provedor, que foi obrigado a tirar a página do ar para que não desmantelasse todo o sistema dele, uma coisa enorme mesmo. Claro, não estavam preparados para uma coisa desse tamanho, mas é natural que aconteça de algum modo. Quer dizer, o estado de terror pânico que esse pessoal está justifica que façam qualquer coisa. Né? Bom, muito bem. Aqui, Bruno Barros pergunta: durante o processo de impeachment da Dilma, ocorreram manifestações infantis dos nossos políticos, brincadeiras de ciranda, de roda, durante a entrega das denúncias da OAB, piadinhas durante a sessão de comissão e outros. São todos loucos, os nossos políticos são totalmente despreparados. É óbvio que são totalmente despreparados. E a história, vamos dizer, da formação da nossa classe política é um dos temas das próximas aulas. Nós vamos ver como é que a coisa chegou a ficar assim. Não foi sem razão, isso foi longamente preparado. É claro que se agravou nos últimos 30 ou 40 anos, mas existem problemas estruturais na formação da nossa classe política e no próprio sistema eleitoral. Né? Por exemplo, vocês sabem que o custo para eleger um deputado é muito maior do que o que ele vai ganhar durante o ano. Já começa por aí. Está pedindo para o sujeito, ou você rouba ou você está lascado. É coisa desse tipo. Né? Mas tem vários elementos, alguns que são bem antigos, que vêm já do tempo da independência. Vamos estudar isso nas próximas aulas. Lucas Portilho: professor, na conversa com o Yuri Vieira, o senhor afirmou: a longo prazo o país está condenado. Minha dúvida é se as características da maior parte da população brasileira, como a irreflexão, apego à banalidade, deixam necessariamente o Brasil tendente ao colapso e à desintegração, ou a existência de uma classe intelectual verdadeira e de agentes políticos razoáveis melhora significativamente a nossa situação. Bem, sem a essência de uma intelectualidade preparada e de agentes políticos razoáveis, não há nenhuma esperança de sobrevivência do Brasil como unidade soberana nas próximas décadas. A esperança é zero. Porque, também vamos estudar isso nas próximas aulas, quem é que está querendo desmantelar a unidade soberana do Brasil? É o mundo inteiro, praticamente. A coisa não é brincadeira, não é o PT, não é a Dilma. Este é outro problema, quer dizer, quando você vê o perigo, você o diminui, não porque ele seja realmente diminuto, mas porque a sua mente não aguenta conceber o conjunto. Não aguenta, ou porque não tem capacidade, ou porque o medo paralisa. Isso acontece e nós vamos estudar isso nas próximas aulas. Marcelo Rondon: além da formação literária e artística, o que mais podemos fazer para ampliar a capacidade da nossa imaginação? Bom, tem um negócio que se chama experiência da vida. Sem isto você não vai a parte alguma. Agora, se você desde o início é como uma flor de estufa, tem que ser conservada numa redoma para não se sujar no mundo, você não vai entender nada. Quer dizer, você vai ter que arriscar a sua sanidade mental, a sua alma, tudo. Sem isso não há conhecimento, meu filho. Conhecimento é sempre uma coisa perigosa. E por isso mesmo, não são todos que estão habilitados para adquiri-lo, para ir atrás dele. Quer dizer, essa história da educação universal, é claro que é uma balela. Né? Você vê aqui, existe o famoso estudo do crítico inglês Richard Hogarth. Ele diz: bom, nós alfabetizamos todo mundo, agora vamos ver o que eles estão lendo. Quando foi ver, estavam lendo só fotonovela, pornografia, isso era 90% do que os caras liam. Então, quer dizer, tinha-se criado um segundo tipo de analfabetismo, talvez pior do que o primeiro. Né? E a formação universitária hoje é a mesma coisa. Você acha que tem, por exemplo, de todos os analistas políticos que tem no Brasil, quantos são capazes de levar em conta esses fatores que eu disse aqui, que eu expliquei aqui na primeira aula? Eles nem têm ideia disso aí. Né?
Em geral, o sujeito, sei lá, ele pode ser meio socialista na juventude, ele lê um pouquinho de von Mises e fala, ei, descobri o segredo, tá certo? Então vai sempre analisar as coisas a partir de uma imagem idealizada de alguma coisa. Né? Outro dia, por exemplo, eu escrevi uma coisa óbvia, que o capitalismo não é um valor moral em si mesmo. Ele é uma técnica, e como toda técnica, ele pode se integrar em qualquer corpo de objetivos que você imagine. O capitalismo foi integrado até na União Soviética, não esqueça disso, metade da economia soviética era economia privada. E o governo sabia perfeitamente disso e tolerava, porque sem isso não ia sobreviver. Então o capitalismo pode servir até como base do socialismo. Portanto, você não pode partir da pura definição de capitalismo e tirar daí a definição da boa sociedade e tirar daí uma ética, etc., como fazem tantos liberais. Isso é fugir da realidade, é você se apegou a um símbolo e você espera que esse símbolo tenha um poder salvador por si, porque não quer analisar, vamos dizer, a coisa em todos os seus componentes. Quer dizer, esse irrealismo que a gente vê em praticamente todas as análises políticas do Brasil, é claro que ele vem da decadência da cultura. O pessoal não tem modelos. Você não tem um número suficiente de intelectuais verdadeiros no Brasil para que os outros possam se modelar por isso. Quer dizer, vamos fazer o que esses caras estão fazendo. No tempo que você tinha o Gilberto Freire, por exemplo, você sabia que você tinha que ter alcançar um certo nível para poder discutir a coisa. Hoje em dia não tem mais isso. Os intelectuais hoje é o que é? Márcia Tiburi, o Vladimir Safato e outros, quer dizer, esses viram os modelos, quer dizer, a altura máxima que você pode alcançar. O que você quer ser quando crescer? Quero ser a Márcia Tiburi, que é uma pessoa que deveria ser enxotada da vida intelectual, arrumar um emprego de garçonete para ela. E tem muitos assim. Não tem capacidade para ser professores de ginásio. De qualquer professor de ginásio que eu tive no meu tempo é melhor do que esse. E, assim, agora, com aquele negócio do Emílio Durkheim, a capacidade que a sociedade tem de apreender a normalidade é limitada. Quando a normalidade dura 2, 3 anos, ela vira normal. E assim, você vai caindo. É o negócio do Antônio Machado. Quando difícil é, quando todo baja, no bajar também. Né? E assim, de queda em queda, bicho, a coisa vai... Né? Termina um buraco sem fundo, a não ser que alguém mande parar. E a nossa geração é que tem que mandar parar. Não é isso? Nando Castro pergunta: se existe algum grupo, um diretório de estudantes, por exemplo, e o presidente desse diretório decide ludibriar as pessoas que seguem o diretório com interesses escusos, ele ainda continua sendo um agente, mesmo mentindo com seus objetivos? Claro que sim. Só que você não pode partir do princípio de que ele representa, né, aquela entidade. Quer dizer, a traição, a infiltração, a dissidência interna, tudo isso tem que ser levado em conta. Por exemplo, existe o livro do Luiz Miro, repórter espanhol, chama O Partido de Deus. É um livro sobre a formação do PT a partir das comunidades eclesiais de base. E ele conta corretamente a história, como o PT de fato se formou a partir dessas organizações, só que ele interpreta tudo como se fosse interesse da igreja, interesse do Vaticano, quando os caras obviamente estão trabalhando contra a igreja. Mas ele não tem formação teológica suficiente para distinguir uma coisa da outra, então ele vê os agentes certos, só que ele os interpreta no quadro errado. Aqui, no mesmo caso, o sujeito está lá, vamos dizer, não para servir aquele diretório, ele não é um representante daquele diretório, mas ele é ou um agente infiltrado, ou um traidor, ou alguma coisa. Né? Assim como seria na Colômbia. Na Colômbia, o Juan Manuel Santos se elegeu com o slogan No Más Farc. Eu digo, até eu ajudei o cara a eleger, ajuda insignificante, mas eu prestei. Quer dizer, na época da eleição, fui lá, fiz um monte de conferência, falei para estudante, etc, etc. E aticei, de qualquer modo, aquele entusiasmo pelo Juan Manuel Santos. O cara chegou lá e se vendeu. Então agora o objetivo político dele é outro. Né? Então essas distinções têm que ser feitas. Agora, isso não se aplica ao caso do PT. A roubalheira do PT não é traição, ela faz parte de uma estratégia. E isso eu estou dizendo faz 20 anos. Quando o PT começou a destruir reputações nas CPIs de 93, ele já estava preparando um esquema de corrupção 1000 vezes maior do que todo aquele que está denunciando. Quer dizer, a fachada de denúncia já era para encobrir uma outra coisa. Isso eu estou dizendo desde 93. Né? Avisei que iam fazer isto. Avisei o pessoal da Odebrecht. Não se metam com esses caras que vocês vão se ferrar. Mas quem sou eu? Eu sou um Zé Mané.
né, certo? Que estava apenas um jornalista, estava lá fazendo um serviço para eles. Preferiu ouvir os assessores iluminados, e deu no que deu. Parabéns pela aula. Notei que muito da metodologia aplicada remete a Voegelin. Certo, em parte, tá certo? Claro, deu muito ao Eric Voegelin, mas todos esses conceitos que eu desenvolvi são meus. O conceito do horizonte de consciência, do conceito de agente histórico, tudo isso é eu. Sobretudo, você veja, quando o Voegelin fala, vamos dizer, da progressiva diferenciação dos símbolos, é um processo importantíssimo, quer dizer, coisas que aparecem compactamente como símbolos numa certa época, aparecem diferenciados em esquemas doutrinais, etc., numa época seguinte. Como é que acontece isso? Acontece pelo processo de transformação num discurso em outro, do poético no retórico, retórico no dialético, dialético no lógico. Não é isso? E quando eu mostrei isso para o pessoal da Eric Voegelin Society, eles disseram que aquilo era como um pilar que faltava no edifício do Voegelin. Estava tudo certo em cima, só que ele ou não sabia ou não explicou como uma coisa acontecia. Quer dizer, então, com isso você dá mais concretude às teorias dele. Assim, vários outros conceitos servem para isso também. Quer dizer, eu de fato não me inspirei no Voegelin, certo? Eu aprendi muita coisa com o Voegelin, como todos nós, né? Aliás, a simples descoberta de que havia um cientista político que não fazia essas burradas que eu falei no começo já foi um grande negócio. Né? Bom, eu acho que é isso. Então, novamente, muito obrigado a todos. Vocês desculpem a falha do negócio, mas as gravações ficarão online para os inscritos nas próximas horas. O site do seminário voltará ao ar e lá estarão as gravações, vocês vão ter acesso a tudo conforme prometido. Tá certo? E na próxima aula já tomaremos as providências para que mesmo um ataque gigantesco, mesmo que seja empreendido pelo governo da China, né, não consiga parar o nosso trabalho. Isso aí, no fundo, é prova de que os camaradas estão realmente muito inseguros. Quer dizer, para uma organização bilionária, com centenas de milhares de militantes como o PT, tá certo? Ficar com medo de um sujeito isolado que não tem nada por trás. Vocês podem pensar que tem a CIA, que tem o Mossad, que tem a maçonaria, que tem o Reich Party, é tudo invenção. A única coisa que tem por trás de mim é a minha casa que tem atrás. Para eles ficarem com terror, pânico a este ponto, é porque estão muito fragilizados.